A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. E temos como pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Para a honra e glória do Senhor, vamos dar continuidade nas ministrações da revista da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do primeiro trimestre de 2024. Hoje, lição de número 2, teremos como título desta lição, Imagens Bíblicas da Igreja. E aqui na lição destaca-se pelo menos 10 imagens que falam a respeito da habitação, da função e outros aspectos aí relacionados à eclésia, ok? Os irmãos sabem que nós não iremos nos deter ao que está escrito aqui, vamos trazer algo a mais para acrescentar no estudo da amada igreja e com isso a crescer nos estudos da Escola Bíblica Dominical em sua cidade, em sua região, onde você ministra como professor da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu quero apenas ler aqui o texto áureo, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a verdade prática nos ensina que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, eu quero destacar com vocês, primeiramente aqui, com respeito à Bíblia Sagrada, usando esses vários símbolos que apontam para o lugar onde Jesus exerce o seu poder, a sua glória, a eclésia, a igreja, ele como cabeça. Nós sabemos que o fato de Jesus ter ressuscitado, de fato, é o maior, o mais importante credo da igreja, é de fato o entendimento de que Cristo ressuscitou. E isso é o que nos distingue, o que nos diferencia das demais religiões, da sociedade em geral e daquilo que o mundo crê. Então nós cremos de forma diferente. A primeira imagem, símbolo ou figura que é usado, eu destaco isso, tem até na lição um tópico que trata sobre o corpo de Cristo, mas eu quero destacar o corpo de Cristo aqui como organismo vivo, formado por aqueles que de fato receberam a salvação, uma nova vida através do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive em nós, o Senhor Deus Todo-Poderoso. É um corpo cuja a cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o salvador desse mesmo corpo, Como um corpo, ele não pode existir sem cabeça, ou seja, acéfala, ele também não pode existir com duas cabeças, bicéfalas, Então nós temos um cabeça e esse cabeça é Cristo Jesus. Assim também, a igreja, ela não pode subsistir, ela não pode existir, ela não pode de fato ser concretizada se não for por meio de Cristo. E é assim que ela surgiu, em torno de Cristo Jesus, como a cabeça, a pedra angular, a pedra de esquina da nossa edificação e da nossa estruturação. Se Cristo não for o cabeça, se ele não for a pedra de esquina, se ele não for a pedra angular, essa estrutura, esse organismo virá certamente a ruir. A igreja não gira em torno de uma personalidade, de uma pessoa. A igreja, ela está em torno e gira em torno de Cristo Jesus, ok? A segunda imagem que eu vos trago, é aquilo que aparece em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que fala a igreja como um templo, ou seja, esse templo que se constitui como um símbolo que apresenta os crentes como pedras vivas. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e também o verso 5, apresenta os crentes, os componentes como pedras vivas dessa igreja, que são edificados sobre o verdadeiro fundamento. Que é um verdadeiro fundamento da igreja? É Cristo, o Filho do Deus vivo, Como diz Mateus, capítulo 16, verso 18. Ele é a pedra sobre qual todos os membros da igreja individualmente, particularmente, estão fundados e são sobreedificados, Então é assim que devemos perceber, devemos de fato desfrutar, gozar da firmeza e da segurança que esta rocha
nos proporciona. Só temos firmeza, só temos segurança, porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, né? Ao que, de fato, Ele nos edifica e Ele é aquele que nos dá guarida para estarmos caminhando de forma firme aqui nesta terra, edificados no seu nome. Perfeito? Outro símbolo, rapidamente, para os queridos professores, é a igreja como um rebanho. É um símbolo que, de fato, que aponta para a necessidade da atuação de Jesus como o bom pastor. Você observa isso lá em João capítulo 10, verso 11. João apresentando Jesus como esse bom pastor. 1 de Pedro fala e chama ele de o sumo pastor, né? 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. Então, Hebreus também apresenta, né, de uma certa forma, ele como essa figura daquele que pastoreia, chamando ele de o pastor das ovelhas. Hebreus 13, verso de número 20. Aquele pastor que ajunta, reúne as suas ovelhas que estão dispersas e as conduz ao rebanho. João capítulo 10, verso 16. Então, sem pastor, as ovelhas se espalham. Sem pastor, essas ovelhas, de fato, elas vão dispersar. Então, embora Jesus ele tenha muitos servos escolhidos, né, para cooperarem como o bom pastor, apacentando as ovelhas, somente ele continua sendo a única força unificadora da igreja e que de fato conduz este rebanho. Ele é o nosso sumo pastor, ele é de fato aquele que está à frente e é a ele que devemos entender, escutar a sua voz de acordo com a sua vontade. E por último, rapidamente, eu quero também apresentar, né, a igreja como um castiçal, Apocalipse capítulo de número 2, verso 1, apresenta a igreja como um símbolo de castiçal, onde o próprio Jesus usa este símbolo. Nós sabemos que o castiçal era usado no tabernáculo, né? Era uma coluna com um pedestal e uma lâmpada central, de onde saíam 6 braços laterais, 3 de cada lado. Esse é o castiçal, né? Com uma lâmpada aí em cada braço. Então, a coluna central, que é o pedestal, simboliza quem? Jesus. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Os braços que saem dos lados da coluna representam os crentes, que são ligados em Jesus com as suas varas, como as varas na videira, né? A linguagem que o próprio João usa no capítulo 15, verso de número 1 ao 15. Então, os braços tem em Jesus o seu fundamento. Pergunto para você, neste momento, nós somos e fazemos parte deste castiçal que tem como coluna o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós somos um desses braços em que iluminamos aquilo em que fomos afetados, né, no sentido positivo, por meio da habitação do Espírito Santo? Devemos perceber isso, que por estarmos ligados a Jesus, cada crente, ele se torna luz no mundo. Mateus capítulo 5, verso 14, Filipenses capítulo 2, verso 15. E esse símbolo evidencia que sem Jesus, escute isso, sem a coluna não há brilho neste castiçal. Só há brilho se ele estiver sustentando esses braços, se a coluna existir. Se a coluna não estiver, se a luz não raiar, de fato os braços são inúteis. Então a igreja só faz sentido, a igreja só subsistirá, a igreja só desenvolverá, a igreja só crescerá se ela estiver reunida em Cristo Jesus. Nós, como corpo de Cristo, a igreja como seu santo templo, a igreja como rebanho e a igreja como castiçal, entendendo que a coluna, entendendo que o sumo pastor, entendendo que o cabeça, entendendo, obviamente, que aquele que conduz, que sustenta, aquele que habita, é o próprio Senhor Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, percebamos esses símbolos, percebamos todas essas nuances para que tenhamos a concepção que a igreja, ela está reunida em torno de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, ele é o sumo pastor, ele é a coluna central do nosso castiçal, ele é aquele que habita no meio de nós, sustentando a sua igreja e cumprindo e fazendo a sua vontade. Então, queridos professores, queridos alunos, estejamos nós continuamente reunidos
em torno de Cristo Jesus, fazendo parte